A paz do Senhor, irmãos. Hoje iniciamos mais um vídeo para o quadro Louvor e Santidade do canal da Igreja de Cristo. E o tema do vídeo de hoje é Adorador Pobre de Espírito. Quando nós falamos de adorador pobre de espírito, nós falamos daquele que tem um coração que entrega uma adoração dependente de Deus, que tem um coração dependente. E é sobre isso que nós vamos falar no decorrer desse vídeo. Deus, ele deve ser adorado na terra, assim como ele é adorado no céu. Deus, ele é adorado no céu com toda reverência, toda obediência. Deus, ele é adorado no céu com louvores, com cânticos. E quando Jesus orou, ele orou para que a vontade do Pai fosse feita na terra, assim como ela é feita no céu. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Jesus diz, que o Pai fosse adorado no céu. Pai, que o Senhor seja adorado na terra, assim como é adorado no céu. E Jesus também disse em Mateus 4,17: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ao mesmo tempo que ele diz, Jesus quando ele ora, que Pai, que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu, quando ele ensina os discípulos a orar. E depois ele diz, em Mateus 4 ele diz, arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós cantamos isso sobre o reino dos céus. Nós cantamos que venha o teu reino, que os céus se abram. Nós cantamos que desejamos que o reino de Deus venha sobre a terra. E quando o reino de Deus é chegado, tudo isso acontece. Curas, milagres, manifestações sobrenaturais, corações transformados pela palavra de Deus. Quando nós cantamos com o ministério de louvor, quando nós ministramos, quando nós pedimos, clamamos ao Senhor que venha o teu reino, que se abra o céu sobre esse lugar, que a glória do Senhor venha, o teu reino venha. Nós estamos pedindo, Pai, que o teu reino seja manifesto aqui com curas, com manifestações sobrenaturais, com a sua glória, com corações transformados pela sua palavra. Todos nós queremos ver o reino de Deus vir em nossa igreja, na nossa cidade. Nós clamamos, nós ansiamos para que o reino de Deus venha. A Bíblia deixa muito claro que isso não é algo fácil, nem é algo automático. Nós pedimos, nós clamamos, nós cantamos, nós oramos para que o reino de Deus seja real entre nós, para que o reino de Deus venha. E o reino dos céus, ele pertence a um tipo de pessoa. Quando Jesus ele começa a falar no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, e ele começa a falar das bem-aventuranças, dos felizes, aqueles que são felizes diante de Deus. Ele começa a descrever aquele que é bem-aventurado. E ele descreve um tipo de pessoa que o reino dos céus pertence. Em Mateus 5, versículo 3 diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui Jesus ele nos entrega essa chave, que o reino dos céus ele pertence ao pobre de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui ele já nos diz, nós que ansiamos pelo reino de Deus, nós que fazemos parte desse reino, nós que fazemos parte da família do Senhor, e que nós, quando clamamos que venha o teu reino, quando Jesus diz, é chegado o reino dos céus, e por onde ele passava havia curas, milagres. E quando nós cantamos e nós pedimos, nós queremos ver isso. Queremos ver o reino de Deus sendo manifestado no nosso meio. O reino de Deus sendo real no nosso meio. E Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus são desses. Existe, então, um pré-requisito para que o reino de Deus venha. Precisamos nos tornar pobres de espírito. A pessoa que vê, a pessoa a qual é entregue, que Deus revela os seus mistérios, que Deus revela as suas maravilhas, ela precisa ser pobre de espírito. Mas o que é ser pobre de espírito? Quando Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele usa a palavra pitokos em grego.
E quando a gente vai buscar no grego o que significa a palavra pitokos, que Jesus diz nesse versículo de Mateus 5, versículo 3, no dicionário grego o significado dela é muito forte. Significa, é um termo usado para descrever uma pessoa pobre, um mendigo, um pedinte, um necessitado de virtudes cristãs e riquezas eternas, sem esperança ou poder para conseguir realizar algum objetivo. Alguém que é tão pobre que ganha o pão diário pelo trabalho diário. Alguém que se mantém vivo como pedinte. Essa é a descrição de ser pobre de espírito, dita ali naquele versículo por Jesus. E trazendo para dizer o que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer com isso? Com esse significado. Que feliz, que bem-aventurado é aquele que percebe estar desprovido de tudo diante de Deus. E que nada tem em si que é capaz de torná-lo aceitável diante de Deus. Que por nós mesmos nós temos a consciência, nós percebemos que não tem nada em nós que nos faz ser aceitáveis diante de Deus. Devido a isso, é levado a depositar toda a sua confiança e esperança na graça de Deus que se torna real para ele em Cristo Jesus. Então, o pobre de espírito é aquele que percebe que em si mesmo ele não tem nada que chama a atenção de Deus para ele. Não tem nada em si que é capaz de torná-lo aceitável diante de Deus. Nada que nós possamos fazer, nada que nós possamos, nenhum mérito nosso pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Devido a isso, nós somos levados, quando nós percebemos que não temos nada que nos faça aceitáveis, nenhuma ação que possamos fazer pode nos tornar aceitáveis. Quando nós temos essa consciência, nós somos levados a depositar toda a nossa confiança e esperança no Senhor. Na graça de Deus que se torna real para nós em Cristo Jesus. E isso não tem a ver com dinheiro. Da mesma forma que existem pessoas pobres financeiramente e que são orgulhosos e que são jactanciosos, tem pessoas ricas que são pobres de espírito. Deus, ele não vê o lado externo. Ser pobre de espírito significa não ter um plano B. É ser totalmente desprovido, mendigo, necessitado, carente de Deus e da glória dele. Ser pobre de espírito é ser completamente dependente de Deus. É não ter um plano B. Se isso não der certo, eu faço isso que pode dar certo. Trazendo para o ministério de louvor. Se ele não se manifestar, nós não temos plano B. Se ele não vier, não temos para onde ir nem o que fazer. Isso é ser pobre de espírito. É subir no altar tão dependente de Deus. É subir no altar com a pobreza de espírito, vazio de nós mesmos. Porque nós já conquistamos isso. Essa é a nossa postura do nosso dia a dia. Tão dependente de Deus que não tem um plano B. Nós estamos ali confiando no Senhor e com a vida no altar dele, que sabemos que ele vai fazer. A cada cântico cantado, a igreja vai sendo transformada. A cada cântico ministrado, a atmosfera vai sendo transformada. Nós, ministros de louvor e adoração, temos procurado ser pobres de espírito, dependentes dele. De tal forma que se a glória de Deus não vier, não temos para onde ir, não temos o que fazer. O que você faz quando Deus não vem? O que nós fazemos quando estamos ministrando e Deus não vem e a atmosfera não muda? Você canta mais uma música, o plano B é cantar, nós cantamos uma quantidade de músicas e se Deus não vier, a gente canta mais música, a gente vai cantando até que a atmosfera seja mudada. E outra música, e mais uma música. E se ainda assim ele não vier, você se contenta com isso? Se você ministra, e aí você chega no altar e se o plano A não der certo, temos o plano B. E mesmo assim a atmosfera não muda. Você desce do altar e entrega o seu instrumento, o seu microfone e a atmosfera não mudou. E Deus não veio. Deus não fez através da sua ministração. Qual que é a sua postura diante disso? Você vai embora dali feliz por ter ministrado? Você vai embora dali feliz por ter entregado algo à igreja, por ter cantado 3 ou 4 músicas no culto? Ou você acha
que isso é aceitável diante de Deus? Essa sua postura. Se você sai dali feliz porque algo em você está bem porque você ministrou, você acha que isso é aceitável diante de Deus? Ou você chora porque Deus não veio? Ou você chora, ou a sua alma chora porque Deus não veio? Ou a sua alma chora porque a atmosfera da igreja não foi mudada quando você cantou, quando você ministrou, quando você apresentou ali a ministração para a igreja do Senhor, quando você conduziu a igreja, quando você serviu a igreja com a sua ministração, com aquilo que você preparou. Se a atmosfera não muda, você acha que isso foi aceitável diante de Deus? Se ele não veio, se ele não se manifestou? Ou você chora, ou você vai se esvaziar, ou você vai se rasgar diante de Deus e perguntar o que precisa ser mudado em você para que a sua ministração seja aceitável diante dele, para que a sua adoração seja aceitável diante dele. Precisamos ser pobres de espírito. Deus, ele não cumpre um combinado. Não tem um combinado que Deus precisa cumprir. De Senhor, nós ensaiamos 4 ou 5 músicas e nós vamos apresentar para a igreja essas 4 ou 5 músicas e nisso Deus tem que se sentir obrigado a fazer. Porque você ensaiou, porque você preparou durante a semana uma ministração, mas a sua vida não está no altar. Porque excelência musical e vida no altar tem que andar juntas. O ministro que é excelente no que faz, o ministro que ensaia, o ministro que é prudente em seus horários, o ministro que valoriza o ensaio, o ministro que estuda a música, que ele está ali a semana inteira ouvindo as músicas da ministração, mas se ele não tem a vida no altar, uma vida de obediência, se ele não ora, Pai, que seja feito aqui na terra assim como é no céu. Que aqui na terra, através do meu coração, o Senhor receba a mesma adoração que o Senhor está recebendo no céu 24 horas por dia. Se nós não tivermos essa consciência como ministro de subir no altar, adorar, tendo adorado a Deus durante toda a minha semana, nós seremos ali apenas técnicos. Excelentes, podemos ser excelentes em música ou não, mas precisamos ser excelentes em música e excelentes na vida com Deus. Nós precisamos conhecer o coração do Senhor. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus... Ouvir aquilo que Deus quer que a sua igreja cante. Ouvir de Deus. Nós só podemos ouvir de Deus se nós formos pobres de espíritos. Vazios de nós mesmos. Não jactanciosos. E em Jeremias 15:19 diz que se apartares do precioso do vil, então serás a minha boca. Quando nós temos a consciência que Deus ele não tem que cumprir um combinado com o ministério de louvor. Deus ele não tem que cumprir um combinado. Não é porque eu ministrei, que eu ensaiei, que eu sei perfeitamente as músicas e ali eu estarei na hora certa ministrando que Deus vai agir. Ele vai agir se ele encontrar um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Ele não despreza alguém pobre de espírito, um coração contrito. Quando Davi ministrou ali com a sua harpa e Saul estava endemoniado, a unção que foi no som que Davi fez, a unção que chegou até Saul e fez com que Saul fosse liberto ali, acalmasse o seu espírito, foi porque Davi, antes de pegar aquela harpa, Davi já tinha uma vida com Deus. Davi era pobre de espírito. Davi ele não tinha necessidade de provar para ninguém que ele era um bom músico. Ele era um bom músico porque ele queria honrar o Senhor. Ele era um bom músico, ele era um bom adorador, porque ele era pobre de espírito. Já tinha matado leão e urso e não se vangloriava por isso. O mundo valoriza tudo ao contrário do reino de Deus. O mundo valoriza coisas que Deus não valoriza. Valoriza os belos, os habilidosos, os que sabem fazer, os que se sobressaem por uma boa fala ou um dom especial. Deus valoriza aqueles que choram. Deus valoriza aqueles que oram. Deus valoriza aqueles que sabem que não dão conta sem Ele. Nós não damos conta sem Ele. Deus valoriza aqueles que são completamente dependentes do Senhor. Deus valoriza aqueles que se quebrantam, aqueles que se humilham. Deus valoriza aqueles que reconhecem que nada podem de si mesmos, se Deus não vier e não se manifestar. Quando nós subimos no altar para ministrar louvor,
é com a consciência, no nosso espírito, que nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Se Deus não manifestar, não vai ser porque eu canto mais um cântico que a atmosfera da igreja será mudada. Mas quando eu subo completamente dependente de Deus, pego meu microfone, meu instrumento, e sei que aquilo ali é uma arma de guerra, e sei que ali, da minha vida, através daqueles instrumentos que estão nas minhas mãos, vai sair um louvor profético, vai sair um louvor transformador, um louvor que liberta. É aí que Deus se manifesta através do louvor. Deus procura pobres de espírito, tão necessitados como um mendigo e pedinte, assim como é o significado da palavra pitokos no grego. Aquele que é uma pessoa pobre, mendigo, pedinte, necessitado de virtudes cristãs e riquezas eternas. Provérbios 22:4 diz: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Então, ser pobre de espírito, ser humilde, ser um cristão humilde, desenvolver os meus dons e os meus talentos de maneira humilde. O Senhor olha para mim e a recompensa que Ele me dá são riqueza, honra e vida. A Bíblia está falando. São recompensas do Senhor para mim aqui nessa terra. O reino de Deus vindo aqui nessa terra. O pobre de espírito é uma pessoa totalmente sem esperança de alcançar algo pela força do próprio braço. E para terminar esse vídeo, eu creio que Deus está levantando ministros que tocarão diante de cegos. Eu creio, no meu coração, que o Senhor está levantando ministros que tocarão diante de cegos, de surdos, de paralíticos, de mudos, e a glória de Deus se manifestará em cura. Tirando esse marasmo, tirando essa apostasia, tirando essa mentalidade que nós estamos vivendo de concordarmos com o mundo. Quando os ministros de louvor não concordarem com o mundo, que forem diferentes, não importa do que serão taxados, não importa do que formos taxados, mas nós precisamos ter um caráter e uma fé inegociáveis. Eu creio que Deus vai levantar pessoas para tocar diante de mortos e eles irão ressuscitar. O reino de Deus, isso é o reino de Deus vindo, isso é sermos agentes desse reino, representantes, embaixadores do Senhor, da sua palavra. Mas a manifestação desse reino está reservado para aqueles que quiserem abrir mão de si mesmos, assim como João Batista deixou bem claro. Importa que ele cresça e que eu diminua. Que o Senhor te abençoe e guarde seu coração.